Muito bem, pessoal. Então hoje a gente vai fazer a colisão de objetos para que a gente possa pegar e começar a coletar as moedas dentro do nosso jogo. Antes, o primeiro passo que a gente precisa fazer é parar de colocar tanta moeda na tela. Para fazer isso, basta que a gente venha aqui na classe Mundo, certo? E dentro da classe Mundo a gente vá para o método criador de moedas e ao invés de utilizar o módulo de 2, a gente passe a utilizar módulo de 50. Feito isso, vamos ver como o jogo ficou. Veja que agora, sempre que o valor do ciclo dá módulo de 50, a gente tem a inserção de uma moeda automaticamente dentro do jogo. Entretanto, como a gente está utilizando um módulo fixo, veja que o intervalo entre as moedas, olha só, é sempre o mesmo. Mas para o final da aula, a gente vai mudar esse comportamento para fazer com que as moedas de fato entrem de maneira aleatória dentro do cenário. Então, vamos ao nosso objetivo principal, que é fazer a colisão de objetos para pegar essas moedas. A colisão de objeto vai ser monitorada aqui na classe gato. Para fazer isso, a gente vai colocar aqui um método novo que nós vamos chamar de cataMoeda. Perfeito. Já chamamos ele aqui, mas ainda não criamos. Por isso, aqui o Greenfoot reclama com essa linha vermelha, dizendo que não existe ainda nada com esse nome dentro da nossa classe gato. Então, bora lá. Vamos declarar esse método agora. Ele vai ser um método privado, porque somente o gato vai utilizar ele. Então, aqui a gente coloca a acessibilidade como private. Colocamos o tipo dele como void, porque ele apenas vai executar, não vai retornar nenhum valor. E colocamos agora aqui o nome, cataMoeda. Feito isso, a gente começa a fazer aqui agora o corpo desse método. Como é que vai funcionar a colisão de objetos? Pessoal, o Greenfoot ele tem uma porção de métodos que gerencia essa colisão para a gente. Ou seja, o que ele vai fazer? Quando quando o objeto encosta no outro, o Greenfoot sempre está olhando isso. Só que nesse momento aqui no código, a gente vai pedir para o Greenfoot avisar a gente quando isso acontecer. Todos esses métodos eles sempre retornam alguns valores. No caso, o método que a gente vai utilizar, ele retorna um objeto do tipo Hector. Ok? Por isso a gente vai colocar aqui o nome da variável como object, que é o objeto que a gente vai receber, e o tipo dela é Hector, tá legal? Por isso que a gente está colocando isso aqui. Então, para chamar esse método, a gente vai colocar aqui new e vai chamar o método que se chama getOne. Olha lá, vou colocar o outro espaço aqui e vamos ver o nome desse método. Olha aqui, ó. Todos esses métodos aqui, ó, get interseção de objetos, ele retorna uma lista para a gente. Está vendo aqui, ó, uma lista de atores que tocaram nesse ator que a gente está. Ou get neighbors, que são os atores que estão na redondeza dele. E assim vai até chegar nesse método aqui, que é o que a gente quer. Então, olha só, getOne intersecting object, que quer dizer o quê? Quer dizer, pegue um ator que tocou na gente e ele pede uma classe, ó. Nesse caso, o ator que a gente quer saber se encontrou conosco, aqui nesse caso o nosco que eu estou falando é o gato, é do tipo moeda. Então a gente tem que passar a classe moeda aqui. Se houver a colisão, ele vai retornar para a gente um objeto do tipo ator, que é o objeto que tocou na gente, no caso, a moeda. E se ele não encontrar nada, ele vai passar para a gente aqui o valor null. Tá vendo aqui, ó? Se a gente passar aqui a classe moeda, ele vai retornar para a gente a colisão entre a moeda e o gato. E aqui no comentário está falando que se a gente passar o valor null dentro desse campo, ele vai pegar qualquer objeto que toque na gente, tá bom? E qual que é o retorno desse método? É isso aqui, ó. Retorna um objeto de acordo com a classe que a gente estipulou dentro do parâmetro, tá bom? Ou então ele vai retornar null se ele não encontrar nada. É esse método aqui que a gente vai utilizar. Então, bora lá. Como eu quero como eu quero o objeto da moeda, então eu vou colocar o nome da classe aqui, moedaria.class. Feito isso, sempre que o objeto moeda aqui tocar, ó, deixa eu ver aqui, não compilou a classe. Deixa eu ver aqui o que houve de errado. Eu escrevi get duas vezes. Perfeito. Aqui, perfeito. Agora vai compilar. Também não compilou. O que está errado aqui?
Vamos fazer novamente. Ah, a gente não precisa do valor new, me perdoem. Então get intersect object. Vou apagar isso aqui. Não estamos instanciando classe, então não precisamos da palavra new. Moedaria. Moedaria. Ah, esse método aqui está com o nome errado. A gente trocou. Vamos arrumar. Get one object. Get one object. Aqui, get one intersection object. Agora sim. Vamos ver se vai ficar vermelho. Não ficou, compilou. Agora está certo. Então, olha só. Por enquanto, o gato ainda não está pegando moeda, que a gente não fez isso. Mas está funcionando. Então, quando é que ocorre a colisão, gente? Sempre que esse método ali, ó, ele vai nesse ponto aqui, ele está retornando null, null, null. Por quê? Porque a moeda não está tocando o gato. Quando a moeda tocar o gato, ó, tocou aqui no bigodinho dele, ele começa a retornar o objeto moeda para o gato que está pedindo isso por esse método aqui. Get intersect one object. Então, feito isso, eu vou verificar agora. If essa variável aqui, ó, for diferente de null, significa aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Se ela é diferente de null, é porque houve a colisão entre a moeda e o gato. Se isso aconteceu, gente, o que eu vou pedir para acontecer? Eu vou pedir para o mundo, olha só, get world, retirar a nossa moeda de cena, ok? Então, get world retornou o objeto mundo para a gente, ponto remove, object. E que ele, nesse caso, ele vai remover essa moeda. Bora lá? Ponto e vírgula. Olha só o que vai acontecer. Está vendo que agora a gente está pegando a nossa moeda? Ó. Se eu não pegar, ela sai do cenário. Se eu pegar, ela também some. Prontinho. A gente está pegando aqui as moedas agora. Para ficar mais legal ainda, o nosso jogo começar já a ter vida, mais vida ainda, o que dá para fazer? Eu vou colocar um som agora sempre que a gente pegar essas moedas aqui, tá bom? Então vou dar pause aqui, vou vir aqui, vou minimizar tudo. Ó. Eu separei esse barulhinho aqui para ser o barulhinho de quando nós pegarmos a moeda. Escuta aí. Tá ouvindo aí? Então, para fazer o som ficar dentro do Greenfoot, a gente vai recortar esse som aqui, vai entrar dentro do nosso projeto e dentro da pastinha aqui Sounds, a gente vai colocar esse arquivo lá dentro, tá bom? Então agora ele já está pronto para ser utilizado dentro do nosso projeto. Feito isso, a gente volta aqui no Greenfoot e edita a classe gato. A gente tem que vir aqui antes de remover, ou depois, não vai fazer diferença nesse caso, e pedir para tocar o som. Para eu pedir para o Greenfoot executar qualquer som, basta que a gente chame a classe de execução de som, o método aqui, no caso, da classe Greenfoot. Então, a classe Greenfoot, que é a nossa classe de ferramentas auxiliares, greenfoot.play, greenfoot.play, sound, é o método que a gente está chamando, da classe Greenfoot. E aqui dentro a gente passa o nome do nosso arquivo. No caso lá, nós chamamos ele de coin1.wave. Bora ver como ficou. Não houve uma reclamação aqui. Greenfoot, faltou aqui a palavra N. Perfeito, não tem mais reclamações. Vamos ver se agora está tocando o som quando pega a moeda. Bora ver. Olha aí que legal. Bacana, hein? Agora notem o que eu falei para vocês do problema de não colocar números randômicos quando a gente coloca alguma coisa dentro de cena. Como a gente está usando sempre o módulo de 50, olha como fica chato escutar esse barulho toda hora. Ó, sempre com a mesma... Isso assim deixa o jogo irritante. Tá vendo? Então como é que a gente melhora isso? Bora lá melhorar. A gente precisa utilizar, além do módulo, a gente precisa utilizar os números randômicos. Olha como é que a gente resolve esse problema simples e fácil. Olha aqui, no criador de moedas, a gente está utilizando aqui o valor 50. A gente viu que ficou um espaço legal para as moedas entrarem. Só que agora, além de utilizar os 50,
Eu vou apagar aqui e vou abrir parênteses. A gente vai fazer uma expressão antes. A gente vai chamar a classe GreenFoot de novo e vai chamar o getRandomNumber, que é algo que a gente já está acostumado, certo? E a gente vai pegar, por exemplo, aqui o valor 50. Com isso, a gente está chamando um número aleatório, que ora vai ser de 0 a 50. Então, vai variar sempre a chamada. Se der 20 e for módulo de 0, vai entrar moeda. Se der 30, vai entrar moeda. Se deu 21, não é módulo de 0, não vai entrar moeda. Só que a gente tem um problema se usar só o número randômico. Qual que é o problema? O número randômico desse objeto aqui, do GreenFoot getRandomNumber, ele sempre traz para a gente números de 0 a 50, ou o valor que a gente colocar aqui. Como não pode ser divisível nada por 0, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai acrescentar de novo, ó, mais 50. Por isso que eu coloquei os parênteses a mais. Para primeiro ele fazer essa adição aqui e depois ele calcular o módulo, tá ok? Então agora olha como é que vai ficar o nosso jogo. Entrou uma. Ó, demorando entrar outra, tá vendo? Porque demorou dar o módulo, ó lá. Viu como o jogo não ficou maçante agora? Olha lá. Opa, deu certo. Eu não sei qual é o número que está acontecendo lá, tá legal, gente? Porque o número é randômico. Mas aí está, ó. O jogo não está mais aparecendo as moedas sequencialmente. Perfeito, pessoal. Terminamos aqui, então, nessa aula, de colocar moeda com colisão, para a gente poder pegar ela agora dentro do jogo. Colocamos o som e também colocamos uma maneira mais aleatória no seu ingresso dentro do cenário. Então, agora eu vou aproveitar esses últimos minutinhos para explicar para vocês como é que ocorre a colisão. Eu vou reiniciar o cenário e vou utilizar essas classes de linhas aqui para apresentar para vocês como é que funciona tudinho aqui na colisão. Vamos lá. Como é que o GreenFoot cria os seus objetos dentro da cena? Aqui, olha, a gente tem o seguinte. Ó, se a gente clicar na classe, tá? E segurar o Shift, a gente pode adicionar quantas linhas a gente quiser. E se clicar aqui na classe, a gente pode adicionar quantas linhas a gente quiser. Então eu vou utilizar essas linhas para explicar para vocês. O GreenFoot, ele coloca sempre o ponto de colisão dos objetos com as dimensões da imagem. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui e colocar essa moeda, esse daqui é o ponto de colisão dela. Tá vendo? Ó, o resultado do quadrado é o ponto de colisão. Aqui está. Então essa é a área. Se alguma coisa bater nessa área da moeda, inclusive nessas quinas aqui, tá vendo? É sempre quadrado o GreenFoot, ele vai considerar que a moeda está sofrendo uma colisão com outro objeto. Então, por exemplo, se o gato estiver aqui, ele está colidindo com a moeda? Não. Aqui ele está colidindo? Não. Aqui também não. Agora, se o bigode do gato entrar aqui dentro do quadrado, ó, pop, entrou. Nesse ponto aqui, já tem uma colisão com essa moeda, tá bom? A mesma coisa acontece com o gato, pessoal. Notem que esse nosso gato aqui, ele é cabeçudo. Olha o tamanho da cabeça desse gato. Então, o ponto de contato desse gato consiste aqui, ó, nesse quadrado que eu estou fazendo para vocês. Ó. Vamos pegar aqui, aqui está. Então vamos lá, qual que é o ponto de colisão que a gente tem nesse gato aqui? Se essa moeda nossa aqui vier e passar nesses pontos aqui, não está havendo colisão com o gato. Aquele método getIntersectObject, ele não vai reclamar nada, vai estar sempre nulo lá o valor dele. Agora, se essa moeda encostar aqui no bigode, já vai voltar o valor do objeto lá, indicando que houve a colisão. Se esse método bater aqui, ó, nessa zona aqui, ó, desculpa, se esse método não, se essa moeda estiver aqui nesse ponto, houve colisão. Ah, mas olha só, a moeda não está encostando no gato. Sim, não está encostando no gato, mas como eu expliquei para vocês no início, esse gatinho aqui ele tem a cabeça muito grande e por causa disso o GreenFoot estende a área de contato dele devido ao tamanho da cabeça. Então, mesmo que aqui esteja transparente e não esteja batendo nada, continua sendo um ponto de colisão desse gato. Então, o que acontece é que a gente tem que tomar cuidado nos outros objetos quando a gente for trabalhar. No caso, quando eu perguntar para vocês qual que é a largura do gato vai ser da ponta desse bigode aqui até o final dessa orelha, que são suas duas extremidades. Se a gente for calcular, a gente tem que utilizar essas medidas.
Nos jogos que são feitos profissionalmente em outras plataformas, existe uma maneira da gente considerar o tamanho da cabeça do gato e o tamanho do seu corpo. Mas no Greenfoot, como não é um objetivo fazer coisas muito aprimoradas, e sim ensinar a vocês como começar a programar um jogo, a gente utiliza dessa maneira e que funciona inclusive muito bem, dá para fazer muita coisinha legal. Então, basicamente, pessoal, é assim que funciona a colisão de objetos dentro do Greenfoot, tá bom? Vamos reiniciar o cenário, testar mais uma vez o nosso jogo para finalizar essa aula. Olha lá, pegando nossas moedinhas. Na próxima aula, a gente vai fazer outra coisa bem legal também, que é a criação de placar para a gente poder contabilizar essas moedas. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!